Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa também retratando as últimas informações do dia 30 de setembro de 2024, já visto ainda não ter sido divulgado o balanço referente ao dia 31 de dezembro. Todos os balanços encerrados agora em 31 de dezembro de todas as empresas, a previsão é agora durante o mês de fevereiro, durante o mês de março, que nós teremos todas essas informações. Então, no momento, ainda estamos retratando as últimas informações que a empresa apresentou referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estamos falando aqui da Lupatec S.A. Lupatec S.A. que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Lupatec foi meu amigo Paulinho. Ô Paulinho, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder atender. É um prazer poder atender a todos vocês e caso queiram outras empresas é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrafim, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Bom, a Lupatec, naturalmente vamos analisar as informações, mas primeiro a gente vai ter que recontar aqui um pouquinho a história, até para você entender por que a situação da empresa nesse momento, como está a situação da empresa nesse momento. E também, um dos detalhes que vale a pena ressaltar aqui, é que por vezes tem pessoas que escrevem lá, mas por que ficar contando a história da empresa, vai direto para o balanço? Acontece que, para você entender os números da empresa, você tem que entender a empresa. Então a história, ela acaba nos dando embasamento para entendermos melhor os números, como é o caso que nós vamos ver aqui da Lupatec. Então para isso vamos recontar aqui rapidamente a história para você entender os números da empresa. Lá em 1980, o Nestor Perini, ele cria uma empresa ali justamente para a fabricação, que seria na época Microinox e depois daí na sequência Valmicro, que é uma empresa voltada para a produção de metais, principalmente ali a parte de torneiras, registros de cera e tudo mais. Então é basicamente ali uma linha de metais para trabalhar com a questão hidráulica, né? Só que daí na sequência também passa a trabalhar agora com essas peças voltadas para o setor industrial. Então imagina-se quando você entra numa indústria que atua não só com água pelas tubulações, mas também com outros líquidos, combustíveis, gases, etc. Então vão ter aquelas tubulações e todas as tubulações elas precisam de acessórios e todas as tubulações elas precisam de registros, né? Então a empresa acabou se especializando na produção de válvulas e de registros e equipamentos justamente para o setor industrial, claro que atendendo também o setor residencial, mas principalmente o setor industrial. Tanto é que na sequência também a empresa acaba comprando outras fabricantes nessa linha de produtos, como foi o caso da Itasa, da Metalúrgica IP e também da Metalúrgica Mipel. Então toda a linha de metais produzidos por essas empresas passaram a ser feitas justamente por essa empresa constituída pelo Nestor, que era a Valmicro, e que na sequência troca o nome e passa a ser utilizado o nome de Lupatec. E esses nomes, Valmicro, Mipel, passa a ser ali o nome das marcas produzidas pela Lupatec. Tá? Bom, mas um dos itens que começou a gerar muita demanda para a empresa foi justamente o setor de óleo e gás, o setor de petróleo. Então o setor de petróleo, principalmente nos anos 2000, que experimentou ali um crescimento ali, principalmente na época do pré-sal, e a empresa, como já estava fornecendo para esse setor, viu a demanda pelos seus produtos aumentando numa velocidade fantástica. E a empresa daí ela foi crescendo. Tanto foi crescendo que, na sequência lá, fundos e investimentos aportaram capital dentro da Lupatec. A Lupatec se tornou também uma sociedade anônima de capital aberto. E aí, com essa entrada toda de recursos, a empresa foi se estruturando justamente para atender uma demanda cada vez maior, principalmente devido ao crescimento da Petrobras, né? E aí, consequentemente, ela acabou focando muito na Petrobras, que era o que dava o maior volume. Nesse processo de focar na Petrobras, principalmente do pré-sal e depois do pré-sal, forçou a empresa a buscar endividamento, estruturar ainda mais a empresa, aumentar o volume de produção, só que daí o que nós tivemos? Na época lá do Petrolão, o escândalo do Petrolão que travou a Petrobras. Quando ele travou a Petrobras cancelou todos os pedidos que tinha com todos os fabricantes e principalmente com a Lupatec.
E além disso, aí a Petrobras também segurou os pagamentos, porque começou a passar por uma série de auditorias para ver se não havia fraude também naqueles valores ali. E aí também a Lupatec ficou sem receber. Bom, com volume alto para receber, com endividamento alto e com uma estrutura sem ter para quem produzir, não restou alternativa para a Lupatec a não ser entrar com um pedido de recuperação judicial no ano de 2016. E essa recuperação judicial, ela se arrastou até 2023, quando a empresa encerrou o seu processo de recuperação judicial. Porém, a Lupatec, daquela força que ela tinha, principalmente ali dos anos do pré-sal até 2013, 2014, essa força acabou se esvaindo. E daí por isso que eu digo que quando nós olhamos os números agora da empresa, nós vamos ver uma empresa bem mais debilitada, uma empresa que está tentando reencontrar o seu caminho. Naturalmente que hoje, com o setor de óleo e gás, ele já sendo impulsionado na economia brasileira aqui, há uma expectativa de que a Lupatec ela possa voltar a crescer. Só que a grande lição que fica é justamente que uma empresa ela não pode depender apenas de um cliente, né? Porque se esse cliente travar, a empresa desmonta, e é mais ou menos o que aconteceu com a Lupatec. Bom, mas a Lupatec está aí, está viva, está tentando reencontrar seu caminho, esperamos que reencontre, mas para entender como que está a situação da empresa, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço do dia 30 de setembro de 2024. E através dos números, vamos entender a Lupatec. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Lupatec S.A., trazendo desde 2020, 21, 22, 23, passando por toda uma base histórica, até chegarmos agora no dia 30 de setembro de 2024, as últimas informações apresentadas pela companhia. E para entendermos tudo o que vem acontecendo com a Lupatec, vamos começar lá pelo ano de 2020, quando a empresa registrava como um patrimônio total, tudo aquilo que estava dentro da empresa, 492 milhões de reais. E a empresa ela tem aqui um imobilizado de 126 milhões, que é um valor mais significativo aqui, que é justamente todas as instalações, a estrutura de funcionamento da empresa, que absorveu 25,74% de todo o patrimônio da empresa. Mas o que movimenta, de fato, a empresa é esse grupo de cima, que é ativo circulante, com 196 milhões, que é o capital de giro, os recursos que ela utiliza no dia a dia para o seu desenvolvimento. E nesse ano aqui, esse capital de giro representava quase 40% de todo o patrimônio da empresa. A Lupatec tinha em caixa, em 2020, 21 milhões de reais, 19 milhões em contas receber, 31 milhões de estoques, e os outros créditos aqui, geralmente outros valores a receber de curto prazo que não seja de cliente, mas principalmente também tributos a recuperar. Já em 2021, a empresa vai para 503 milhões de reais, e desses 503 milhões de reais aumenta o capital de giro para 231 milhões. O caixa aqui diminui um pouquinho para 19 milhões, aumenta um pouquinho aqui o conto CCB para 20 milhões e os estoques agora chegam a 41 milhões de reais. Já no ano de 2022, a empresa agora é de 573 milhões de reais e o capital de giro, apesar dessa elevação, ele reduz aqui para 181 milhões, com o caixa caindo para 13 milhões, aumenta o conto CCB para 27 e o estoque aqui praticamente se mantendo quase que estável com 39 milhões de reais. Em 2023, a empresa encolhe, ela vem aqui para 482 milhões de reais, diminuindo o capital de giro para 145 milhões, o caixa aumenta aqui para 19, porém, em contrapartida, há uma diminuição do conto CCB para 18 e também o estoque para 32 milhões de reais. 9 meses depois, agora em setembro, a empresa é de 459 milhões de reais e o capital de giro continua caindo, chega agora a 121 milhões, com o caixa com 9 milhões e meio, 34 milhões de contas receber e os estoques de 24 milhões de reais. Portanto, a empresa que vem com 492 vai para 503, vai para 573 e agora começa a encolher 482, 459. Olhando agora a parte de endividamento da empresa, onde vamos ter aqui as dívidas de curto prazo, passivo circulante, dívidas de longo prazo, passivo não circulante e o total do endividamento com 352 milhões. Então esse endividamento aqui em relação ao patrimônio total da empresa corresponde a 71,54%, a maior parte das dívidas de longo prazo. Reparem que, já nesse momento aqui, está aqui ó, entre parênteses, na reserva de lucro, é um prejuízo acumulado que vem lá de exercícios anteriores, 2 bilhões de reais. No ano de 2021, a dívida aqui praticamente estável, com 357 milhões, mantendo aqui os 71% e mantendo aqui o prejuízo acumulado com 2 bilhões e 96.
Em 2022, a dívida sobe um pouquinho aqui nominalmente para 385 milhões, porém o peso dela um pouco menor, 67,2%, e mantendo os prejuízos acumulados. No ano de 2023, a dívida recua aqui para 323 milhões, com 66,95% de peso da dívida em relação ao patrimônio total, e o prejuízo acumulado 1 bilhão 980. 9 meses depois, a dívida é de 339 milhões, o equivalente a quase 74%, o peso da dívida em relação ao patrimônio total, e volta aqui para os 2 bilhões de prejuízo. Então, o endividamento da empresa até vem se mantendo estável aqui, claro, com algumas elevações aqui, cai de 71, cai para 67, sobe de volta agora para 74%, mostrando que o endividamento continua cabendo ainda dentro do patrimônio da empresa. Porém, o grande problema da empresa é isso aqui, a sequência de prejuízos que vai se acumulando ao longo de todo o período. Tá, mas por que esse prejuízo acumulado? Então vamos ver aqui, ó. No ano de 2020, a empresa ela teve um faturamento de 54 milhões. E nesse ano ela fecha aqui com um lucro de 20 milhões de reais. Então, nesse ano aqui o faturamento é apenas 54 milhões, daí no ano de 2021 ele vai para 93 milhões, porém a empresa agora fecha com prejuízo de 41 milhões. Em 2022 nós temos aqui um faturamento total de 110 milhões e um lucro de 54 milhões. Agora, o que chama atenção aqui é que quando nós vamos ver a estrutura que forma esse lucro, observe aqui que ela faz uma venda de 110, tem um custo para produzir os seus produtos e para prestar os seus serviços de 77%, sobra praticamente 23%, tem uma despesa de 84 milhões de reais e aí, consequentemente, olha só, esse resultado operacional aqui, ó, 59 milhões negativo. Então, quer dizer, a operação perde 59 milhões. E aí ela tem mais uma despesa financeira de 10 milhões, consequentemente fecha com prejuízo de 69 milhões. Como ela aproveita créditos de impostos de 124 milhões, aí que ela fecha com lucro de 54 milhões. Portanto, o lucro não é decorrente da atividade, o lucro é decorrente de crédito tributário, consequentemente acaba sendo algo não recorrente. Então a empresa não vai viver de créditos tributários. Em 2023, o faturamento encolhe para 86 milhões e aí ela tem um lucro de 52 milhões. Bom, então vamos olhar agora como que foi formado esse lucro aqui. Mantém aqui os praticamente 77% de custo, tem uma despesa que ela encolhe aqui para 58%, mas a operação, o resultado operacional aqui, ó, prejuízo também, 30 milhões. Aí ela tem o que? Resultado financeiro positivo. O que é esse resultado financeiro? Basta olhar lá nas notas explicativas apresentadas pela empresa e vai observar aqui que tem tanto questão de variação cambial como também a questão de repactuação da dívida, fazendo com que a empresa gerasse uma receita financeira e aí, consequentemente, fecha com lucro. Portanto, o lucro continua não sendo da operação. Já em 2024, até setembro, tem 99 milhões de faturamento, projetando algo aí em torno de 130, 140 milhões de faturamento para 2024. Porém, a empresa com prejuízo de 40 milhões de reais. Né? Então, os dois exercícios aqui, onde a empresa apresentou lucro 2022 e 2023, há que se ressaltar que é resultados não recorrentes e a questão aqui de variação cambial e também de repactuação de dívida. Então, consequentemente, a operação continua não gerando resultados para a empresa. Olhando de perto aqui a situação financeira da empresa, nesses números que eu trago para vocês, vejo aqui que a liquidez geral, que é a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas no curto, médio e longo prazo, ele sai com 0,71, permanece estável com 0,70 em 2021, vai para 0,85, recua para 0,77 e recua para 0,66. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 66 centavos. Já a liquidez corrente mede a capacidade de pagamento no dia a dia. Quanto que ela tem para fazer frente ao seu endividamento no curto prazo. Vem com 2,55, vai para 2,71 e aí começa a cair para 1,53, para 1,42, para 1,14. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela tem 1,14. Paga, sobra ali um pouquinho. Mas perceba aqui como ela vai perdendo a folga financeira ao longo de todo esse período.
O endividamento que vimos há pouco no balanço, então ele sai aqui com 71, permanece estável com 71, cai para 67, permanece estável em 67 e nesse ano de 2024 volta a subir, atingindo praticamente 74% de todo o patrimônio da empresa. Já os índices de rentabilidade representados aqui por esses indicadores, então observe aqui que a margem líquida é quanto sobra daquilo que ela gera de receita. Lá em 2020 sobrava 37,7. Em 2021, aí de tudo aquilo que ela vendia, ela perdia 44%. Em 2022, a margem voltou a ser positiva, 49,70%, ressaltando mais uma vez que em função do crédito tributário. Em 2023, a margem positiva de 61%, ressaltando que é uma margem decorrente de repactuação de dívida e variação cambial, então de receitas financeiras. E esse ano a margem volta a ser negativa com 40%. E nos demais índices também acaba tendo aqui o mesmo comportamento, com a rentabilidade do ativo sendo positiva, volta a ser negativa, passa 2 anos positivo e agora esse ano fecha com 8,81% até setembro, negativo. Já os acionistas tiveram um ganho de 14,68% lá em 2020, perderam 28,5% em 2021, tiveram um ganho de 29,23% em 2022 e 33% em 2023. E esse ano, até setembro, os acionistas vêm perdendo praticamente 33,7% ao terem investido na empresa através dos resultados que ela vem gerando. Nesses números que também apresento aqui para vocês, valor patrimonial. Quanto que vale uma ação da Lupatec? R$ 2,85. E essa ação ela é vendida por quanto? Por R$ 1,25. Então é uma ação que ela é vendida bem abaixo daquilo que ela vale patrimonialmente. Então é uma ação que ela tem um deságio aqui de 56%, que seria o que vale 1 é vendido por 44 centavos. Então há um deságio na venda de 56%. Lucro por ação R$ 1,38 nos últimos 12 meses, né, já que esse ano de 2024 até setembro vem com prejuízo, mas carregada com o resultado do último trimestre do ano de 2023, ainda registra um lucro por ação. Porém, ressaltando mais uma vez que esse lucro não é decorrente da atividade, mas é um lucro. Então, consequentemente, ele gera um ganho de 110% para os acionistas. Por que isso? Porque se alguém comprar a ação a 1,25 e a empresa continuar gerando 1,38 por ano, vai ter um ganho de 110%. Porém, ressalto mais uma vez que esse número aqui ele tem que ser analisado com cuidado, porque a empresa não vai gerar variação cambial ou até mesmo repactuação de dívida todo ano. Bom, como ela vem com aquela sequência de prejuízos acumulados, não há dividendos distribuídos nos últimos anos. E a relação P e L é menos do que 0,91. Então há menos de um ano para ter o retorno do investimento através dos lucros gerados. Lembrando que, como os lucros não são decorrentes da operação, esse número aqui ele também não pode ser tomado como base para dizer que a ação é extremamente barata e que vale a pena comprar, né? Então não estamos aqui fazendo nem recomendação, mas mostrando simplesmente como que é formado o lucro da empresa. E o free float da empresa, 83% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, há uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo tratamento do majoritário. Nesse quadro aqui, vejam só como que vem se comportando o valor das ações da Lupatec nos últimos 5 anos. Quando ela sai lá em 2020, na faixa ali de R$ 3,80, cai ali praticamente a R$ 1,50, R$ 2,00 no começo ainda de 2020, e em 2021 ela tem um pico, ela chega a passar dos R$ 10,00, e aí daí na sequência cai. E aí ela começa a ter alguns picos aqui, mas sempre com uma tendência de queda, como você vai vendo aqui no gráfico. Começa 2023, ela tem mais um pico, né, onde a ação chega ali praticamente R$ 6,00, R$ 7,00, e volta a cair, e daí ela vai caindo gradativamente até chegar agora em 2025, com uma cotação de R$ 1,25. Então por aqui você vê quando que as ações da Lupatec tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Lupatec SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Lupatec SA. Lupatec SA, criada em 1980 pelo Nestor Perini, só retratando também que desde 2013 o Nestor Perini já não fazia mais parte da sociedade, e aí quando o Nestor Perini sai da Lupatec, ele vai tentar outros caminhos,
com muita dificuldade também em outras empresas que ele acabou criando, e o Nestor Perini, infelizmente, já é falecido, né? Mas está aí, então, a Lupatec hoje nas mãos de um fundo de investimento de recuperação de empresas, que é o que está tentando recuperar a empresa. E quando nós falamos sobre a questão dos números da empresa, é importante da história, porque quando você pega a metodologia de análise, qual é o processo para se fazer uma análise de balanço? O primeiro que é entender da empresa e do seu mercado, e depois, na sequência, a gente começa a avaliar todos os números. Então, é uma sequência ali para podermos entender o que é uma empresa. E essa parte de análise de balanço, que todo mundo pode pensar assim, nossa, mas é muito complicado, isso aí é muito técnico, é muito simples, tão simples que eu posso lhe ensinar. Né? Temos os cursos lá na plataforma Hotmart de análise de balanço para investimentos e de valuation, onde você pode aprender a interpretar os números. Vamos ensinar para vocês um passo a passo ali de como fazer para escolher as melhores empresas na hora de investir pelos números que as empresas vêm apresentando. E também, caso precise de um atendimento personalizado, também é muito simples, basta mandar a mensagem aqui nesse WhatsApp que estaremos à disposição de vocês. E os cursos lá na plataforma Hotmart, com um custo muito baixinho, com certeza você vai até se surpreender com um custo muito baixinho dos cursos, e ainda com apostila, planilhas e todo o material de apoio, e naturalmente que nós estaremos aqui à disposição para esclarecer dúvidas. Mas o importante é aprender a análise de balanço e, com isso, escolher sempre as melhores empresas na hora de investir, porque ao escolher as melhores empresas, você reduz riscos e amplia possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente poderá lhe proporcionar uma vida melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.